Vamos estudar agora um dos métodos mais pedidos, um dos métodos mais procurados do baralho cigano, que é o templo de Afrodite. Este método ele serve para saber a respeito de um casal, seja namorados, casados, ficantes, ex, não importa. Qualquer vínculo amoroso que o consulente tiver com uma outra pessoa, esse método ele é perfeito para ser avaliado como um está em relação ao outro, como está a relação. Também pode ser feito no intuito de saber sobre dois parentes, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas. Não é um jogo feito só para o amor, embora seja mais concretizado, mais efetuado para a parte afetiva. Mas o tempo de Afrodite ele serve para avaliar como está a situação de duas pessoas, independente do sexo, independente da relação que elas têm. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma situação amorosa. Temos aqui a coluna do lado esquerdo e a coluna do lado direito. Aqui vai representar uma pessoa, aqui vai representar outra pessoa. Ele ou ela e ele, não importa aqui a posição que vão estar, você que vai definir, tá? Se o consulente que vai estar aqui e o parceiro aqui, enfim, fica ao seu critério, tá? Eu decidi que aqui do lado esquerdo vai ser a minha consulente é uma mulher, e aqui o parceiro dela. Como é que nós podemos avaliar como é que está a situação amorosa deles dois? A carta ali de cima, a casa e o sol, vai representar os pensamentos da minha consulente em relação ao namorado dela. Eu decidi aqui que o cara vai ser o namorado dela. Vai falar a respeito dos pensamentos que ela tem em relação a ele ou em relação ao relacionamento em si, tá? Isabela, como é que eu vou saber se está falando em relação ao relacionamento em si e não do rapaz? Isso vai depender da sua intuição, tá? Então vamos lá. Casa e o sol nos pensamentos dela. O que ela pensa? Ela quer firmeza, ela quer morar junto, ela quer construir uma família, ela quer estar com ele, ela quer ter um relacionamento sólido com ele por causa da casa. E o sol é a carta mais positiva do baralho cigano, fala de brilho, prosperidade, energia maravilhosa, positiva. Então ela pensa em grandiosidades com ele, ela pensa ali na construção de um relacionamento. Ela pensa em deixar o relacionamento deles o mais sério possível, cada vez mais. E nos sentimentos dela, o que a gente vê? Nós temos a carta do urso e a carta da carta. O urso é uma carta que fala bastante de paixão, mas além de paixão, ele tem um significado muito mais forte que vai falar do quê? De ego. Então, ela provavelmente é uma mulher egocêntrica. Ela está muito mais preocupada, tá? A respeito do que ele vai sentir do que o sentimento que ela entrega para ele. Ela quer ter controle, ela tem um sentimento de domínio, de controle, de posse, é ciumenta. Então, ela pode ser que uma mulher sufocante para ele, porque o urso sufoca bastante. E a carta da carta aqui fala que ela expressa isso. Nem sempre a carta quer dizer uma notícia ou algo escrito, mas sim também uma expressão. Ela expressa isso, deixa isso muito explícito, ela não sabe controlar. O sol, nos pensamentos, embora seja uma carta bastante positiva, fala de uma energia muito forte, muito grande. Ou seja, ela tem muito calor, tem muita energia, tem muito fogo. E pode ser que o outro parceiro dela não acompanhe esse ritmo. E aí ela pode passar a ideia de ser sufocante para ele. As atitudes. Temos aqui as corujas. Na maioria das cartas do baralho cigano não são imagens de corujas, e sim pássaros. Não tem problema, o significado praticamente permanece o mesmo. Temos aqui as corujas ou os pássaros e os ratos. Os ratos é desgaste. Ela tem uma atitude desgastante, por quê? Proveniente de um sentimento de posse, muitos ciúmes e controle que ela quer ter sobre ele. Os pássaros, a coruja, vai falar a respeito do relacionamento em si, a forma como ela expressa também os relacionamentos. Aqui, ó, essas duas cartas vai representar as atitudes, pensamentos, sentimentos
e atitudes. Ela é muito expressiva, temos duas cartas de expressão. Pássaros e carta. E duas cartas que qualificam essa expressão. O sentimento de posse e a forma como ela age diante disso, com muito desgaste, com ansiedade, com nervosismo. Agora vamos analisar o lado dele. Pensamentos, aliança e cachorro. Quando a gente vê em cachorro em relacionamento, a gente já pensa logo o quê? Fidelidade. Mas a fidelidade em uma relação tem que ser analisada pelas atitudes. Se sair uma carta de traição, raposa ou cobra aqui, pode ser que a pessoa esteja traindo, tá? Mas aí você só pode dar certeza sobre isso avaliando os sentimentos, os pensamentos e fazendo pelo menos uma pergunta de 3 cartas para confirmar se realmente a pessoa está traindo ou não. Aqui, ó, nos pensamentos, aliança e cachorro. O que é que ele pensa? Ele pensa que ela é uma mulher companheira, é um relacionamento que eles têm uma amizade muito forte. O cachorro não tem um teor de amor e paixão, não. É uma carta de amizade e companheirismo. Então, isso eles têm bem forte, tá? Então, ele tem esse pensamento positivo em relação a ela. Mas olha os sentimentos. Cruz, tá? E buquê. A minha cruz eu interpreto pela escola europeia, que vai representar um peso grande, uma dor, um sofrimento. Então ele sofre, ele tá com incômodo. A sensação que ele tem é que neste relacionamento ele tá segurando, tá levando uma cruz nas costas. Por quê? Por causa desse jeito dela impulsivo e complicado. Essa personalidade forte, complicada. Existe um sentimento? Existe, porque saiu o buquê. Mas ele tá sufocado. Ele tá preso numa cruz praticamente, sangrando. Sem norte, sem rumo, sem saber para onde ir em relação a essa mulher. De tão complicada que ela é. Então existe um sentimento da parte dele? Sim, mas ele sofre com essa relação. Porque ela o sufoca. E as atitudes? Temos o trevo aqui. Essa carta do trevo, ó, vocês veem que tem obstáculos. Tem o trevo aqui, mas tem os obstáculos, que vai falar o quê? Especificamente esse baralho, como ele representa paus e pedras, temos aqui, ó, uma pedra, os paus, ele vai falar de obstáculos. E nós temos a torre de isolamento. Como é que ele age diante dessa relação, diante dela? Ele se isola. Ele não age praticamente. Temos aqui uma mulher altamente ativa e um homem altamente passivo. Passivo até demais. Se isola muito, não toma atitudes. E por não tomar atitudes, deixa ela fazer o que quiser no relacionamento e aí fica essa confusão. Então, ele não age diante da relação. Provavelmente não age até para querer evitar grandes conflitos. Tá? As duas cartas do meio vão representar o quê? A energia central entre o casal. Navio e nuvem. Na nuvem é uma carta extremamente negativa. Energia ruim, bagunçada. Peso, negatividade. Então tá bem negativa a energia deles, tá bem confusa. Isso pode até indicar discussões e brigas, tá? Porque nós temos aqui duas pessoas de personalidades bem diferentes. Uma mulher extremamente ativa e um homem extremamente passivo. Uma mulher altamente controladora e um homem que se deixa ser controlado, mas sofre no íntimo. E o navio nós temos o quê? Um distanciamento, um afastamento. Essa energia negativa afasta eles dois. Então, qual é o resultado que a gente dá para esse casal? É um casal que tem sentimento, tá? Não enxergamos aqui amor. Não enxergamos esse jogo amor. E a questão aqui também não é nem questão de fidelidade ou não, tá? E sim, como essas duas pessoas, elas podem viver o relacionamento delas de uma forma saudável, porque do jeito que tá, não dá. Tá? Então, a sua consulente provavelmente vai detestar ouvir o que eu tô falando aqui, se eu fosse falar desse jeito para ela, né? Ninguém gosta de olhar para os próprios defeitos, para os próprios calos. Mas, às vezes é necessário ouvir a verdade para darmos uma guinada na nossa vida amorosa. Então, o Templo de Afrodite é um jogo maravilhoso para enxergar como as coisas estão acontecendo em uma relação. Então, é dessa forma que vocês leem o Templo de Afrodite, tá?
Pensamentos, pensamentos, sentimentos, sentimentos, atitudes, atitudes, energia central. Vocês podem tirar só uma carta para cada casa? Pode. Aconselho? Não. Por quê? Uma carta sozinha fala de muita coisa. Se ela tiver pelo menos uma carta do lado dela, você vai ter um norte melhor a respeito do que aquela casa está significando naquele momento, com a energia daquela casa, com a energia dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes. As combinações das duas cartas vão fazer uma diferença, vão dar mais detalhes à sua leitura. Então, este é o Templo de Afrodite. No meu curso profissionalizante, eu mostro um outro Templo de Afrodite mais complexo, com mais informações, que é maravilhoso, tá? Então, ainda hoje no grupo, eu vou divulgar para vocês o curso profissionalizante, qual o valor, que está no valor bem acessível, curso de lançamento, e vai ser maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu fiz especificamente para vocês.